Olá, senhor, eu sou o professor Renato, do canal Matemática, professor Renato Lopes, e vamos aí para mais uma aula do Projeto Enem. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento é feito para ser compartilhado, senhores. Vamos começar aí relembrando potenciação, porque hoje a gente vai falar de função logarítmica e função exponencial. Então, quando eu falar de potenciação, estou falando, na verdade, a representação de 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao cubo. Esse 2 ao cubo, 2 elevado a 3, o 2 é a base, o 3 é o expoente. O resultado disso é a potência. Então aqui, ó, 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. Esse 8 aqui é a potência, é o resultado. 5 elevado a 2 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que é igual a 25. 3 elevado a 3, 3 ao cubo, é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. E aí eu tenho algumas propriedades da potenciação. Quando eu tenho, ó, 5 elevado a 0 é a mesma coisa que 5 ao cubo dividido por 5 ao cubo. Essa divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base, que é o 5, eu vou subtrair os expoentes. Então vai ficar 5 elevado a 3 menos 3, que é igual a 0, e vai me dar 1. Por que vai me dar 1? Porque uma coisa sobre a mesma coisa é igual a 1. 2 sobre 2 não é 1, 3 sobre 3 não é 1, então 5 ao cubo sobre 5 ao cubo é 1. Então eu estou demonstrando aí que todo número elevado a 0 é igual a 1. Ah, professor, se eu tiver 0,5 elevado a 0, é 1. Se eu tiver 1.500 elevado a 0, é 1. Se eu tiver 1 bilhão elevado a 0, é 1. Se eu tiver menos 30 elevado a 0, é 1. Bom, então todo número elevado a 0 é 1. Ah, mas se eu tiver 0 elevado a 0, aí não é 1. Aí é um número indeterminado. 8 elevado a 1. Quando eu tiver o expoente igual a 1, o resultado vai ser a base. Então, 8 elevado a 1 é igual a 8. 0,5 elevado a 1 é igual a 0,5. 3 quartos elevado a 1 é igual a 3 quartos. Menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9 positivo. 9 vezes menos 3 vai dar menos 27. Então, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo. Ó. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. 2 elevado a menos 4. Outra propriedade. Agora o expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, esse sinal de menos no expoente significa que eu estou falando do inverso da base. Então, 2 elevado a menos 4 é a mesma coisa. Qual é o inverso de 2? 1 meio. Então, é 1 meio elevado a 4. Então, vai ficar 1 elevado a 4 e 2 elevado a 4. 1 a 4 e 2 a 4. Vai ficar 1/16. 2 ao cubo sobre 3. 2 ao cubo sobre 3, observe que agora o expoente só está no 2. Tá? Só está no 2. Se eu tiver um parêntese aqui entre 2 e 3, na fração 2 terços e o 3 fora, eu estou pegando o 2 e o 3 como expoente. Aí fica 8/27. Tá? Então, 2 elevado ao cubo sobre 3 é diferente de 2 ao cubo e 3 ao cubo. Tá? Aqui só o 2 ficaria o quê? 8 terços. Agora eu tenho o produto de potência de mesma base. Então, é 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Quando eu tenho potência de mesma base, fazendo o produto entre eles, eu vou repetir a base. Vai ficar 5. 5 elevado a 2 mais 3. Então, eu repito a base e somo os expoentes. Então, fica 5 elevado a 2 mais 3, vai ficar 5 à quinta. E agora eu tenho a divisão, ó, de 5 ao cubo dividido por 5 ao quadrado. Eu estou fazendo uma divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a 3 menos 2, que é igual a 5 elevado a 1. Então, produto de potência de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Quociente de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. E quando eu tenho
Potência de potência, ó. 3 ao quadrado elevado à quinta é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 5, que é a mesma coisa igual a 3 à décima. É só multiplicar entre eles. Ó, determine o valor de cada uma das potências abaixo. 25 elevado a 1. Então, se o expoente é 1, é só repetir a base. 150 elevado a 0. Todo expoente, toda potência que eu tiver o expoente igual a 0 vai ser igual a 1. Ó, 7 nonos elevado a menos 2. Como eu tenho negativo no expoente, eu vou inverter esse número. Se é 7 nonos, vai ficar 9 sétimos ao quadrado. E aí 9 ao quadrado 81, 7 ao quadrado 49. Vamos aqui agora. 2 elevado a menos 1 mais 2 elevado a 0 sobre 4 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2, 1 meio. 2 elevado a 0 igual a 1, então vai ficar 1 meio mais 1. E 4 elevado a menos 1 é só inverter o 4, vai ficar 1 quarto. Como eu tenho 1 meio mais 1, eu vou ter que tirar MMC entre 1 meio e 1. Vai me dar 3 meios. E sobre 1 quarto. 3 meios sobre 1 quarto, eu tenho divisão de frações. Então, vou repetir a primeira fração, trocar o sinal de divisão para multiplicação e inverter a segunda fração. Então, vai ficar 3 meios vezes 4 sobre 1. Então, eu vou ter 12 sobre 2, 12 sobre 2, 6. Menos 2 quartos mais menos 3 elevado a 2 mais 15 elevado a 0. Sobre menos 2 ao quadrado mais 1/3 elevado a menos 2. Menos 2 elevado a quarta, eu vou fazer 2 à quarta. 2 à quarta é 16. O menos está fora, então eu mantenho. Vai ficar menos 16. Menos 3 ao quadrado, agora eu tenho uma base negativa elevado a um expoente par. Então vai ficar positivo. Vai ficar menos 16 mais 9. E mais 15 elevado a 0, o número elevado a 0 é igual a 1. Então vai ficar menos 16 mais 9 mais 1. Embaixo, menos 2 ao quadrado, eu vou ter o quê? 2 ao quadrado, que é 4. O menos está fora, vou manter o sinal de menos. Então vai ficar menos 4. E 1/3 elevado a menos 2, eu inverto. Vai ficar 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então vai ficar menos 4 mais 9. Menos 16 mais 9 me dá menos 7. Menos 7 mais 1 me dá menos 6. E menos 4 mais 9 vai me dar 5. Então, eu vou ter aí menos 6 quintos. 5 vezes 10 à oitava vezes 4 vezes 10 a menos 3. Então, observa que eu vou fazer o quê? Eu tenho um produto de potência de mesma base. Eu vou fazer 5 vezes 4 vezes 10 à oitava vezes 10 a menos 3. 5 vezes 4 é 20. 20 é a mesma coisa que 2 vezes o 10. Então, eu vou ter 2 vezes 10 vezes 10 à oitava vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Quando eu tenho um produto de potência de mesma base, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, vai ficar 1 mais 8, 9. 9 menos 3, 6. Então, vai ficar 2 vezes 10 a sexta. Agora, eu vou ter, ó, 2/3 é o índice da raiz de 5 elevado a 4/3. E aí eu posso fazer o quê? Transformar isso aí em potência. Potência, eu vou botar o 5, que é a base, elevado a 4/3 dividido por 2/3. Então, isso tudo é o que? O expoente. 4/3 dividido por 2/3. Se eu tenho uma divisão de frações, eu mantenho a primeira fração, troco o sinal, ou seja, multiplico, e inverto a segunda. Então, vai ficar 4/3 vezes 3 meios. Simplifico 3 com 3 e fica 5 elevado a 4 dividido por 2. Ou seja, fica 5 ao quadrado, que é igual a 25. E agora eu vou ter 3 elevado a menos 1 mais 5 elevado a menos 1 sobre 2 elevado a menos 1. Tudo o inverso, né? Vai ficar 1/3 mais 1/5 sobre 1 meio. 1/3 mais 1/5 eu vou tirar MMC. Então, vai ficar 5 mais 3 sobre 15 sobre 1 meio. Então, eu vou somar ali, que é 5 mais 3, vou ficar 8 quinzeavos. Troco o sinal, em vez de divisão, passo para multiplicação e inverto a segunda fração. 1 meio vai passar para 2 sobre 1. Então, vai ficar, ó, 8 vezes 2 sobre 15 vezes 1. Então, vai ficar 16 quinzeavos.
2xy² elevado ao cubo. Então, ó, 2 ao cubo vezes x ao cubo vezes y elevado a 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, vou ter, ó, 2 ao cubo é 8, vezes x ao cubo vezes y à sexta. Função exponencial. Então, eu vou ter, ó, f de x igual a a elevado a x, onde a é maior que zero. O a tem que ser maior que zero. Por quê? Porque você vai ter uma potência. E na potência, se tiver zero, vai dar zero. Zero elevado a qualquer coisa é zero. E a é diferente de 1. Diferente de 1 porque também você vai ter o resultado aí com potência 1. F de x é igual a 4 elevado a x. O a é maior que zero. Perfeito. Então, você tem uma função exponencial. Y é igual a 2 elevado a x. Perfeito. O a é maior que zero. F de x é igual a 3 quartos elevado a x. A base aí está entre 0 e 1. Perfeito. Aqui f de x é igual a 0,4 elevado a x. Também está entre 0 e 1. Perfeito. Não é menor que 0 e não é igual a 1. É diferente de 1. Então, perfeito. F de x é igual a menos 4 elevado a x. Então, aqui o a é menor que 0. Eu posso ter agora uma potência. Eu falei que o a tem que ser maior que 0, né? Então, não pode. Aqui eu tenho f de x igual a 1 elevado a x. Aqui pode ter uma potência, aqui uma função exponencial? Não, porque o a está igual a 1. F de x igual a x à quarta. Aqui eu posso ter? Não, porque a função exponencial, o expoente que é o x, não a base. Determine f de x igual a 2 elevado a x. Ó, f de 2 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. F de menos 3 é igual a 2 elevado a menos 3, que é igual a 1 meio elevado ao cubo, que é igual a 1 oitavo. Perfeito. Agora 0,5. F de 0,5 é igual a 2 elevado a 0,5. É 2 elevado a meio, que é igual a raiz quadrada de 2. Perfeito. M tal que f de m é igual a 64. 2 elevado a m é igual a 64. 2 elevado a m, aí eu fatoro 64. Para quê? Para ter igualdade de potência de mesma base. Então, quando eu fatoro 64, eu vou ter 2 elevado a sexta. Então, vai ficar 2 elevado a m igual a 2 a sexta. Igualdade de potência de mesma base, eu corto as bases e igualo os expoentes. Então, corta 2 com 2, vai ficar m igual a 6. O gráfico. Quando f de x é igual a elevado a x, o a maior que 0 e a diferente de 1, tá? Mantendo o padrão. Então, como é que vai ficar aqui no gráfico? Ó? Bolinha aberta, porque o 0 não entra. Ó. Entre 0 e 1, o 1 também não entra. É uma função decrescente. Ó. É essa aqui, ó, função decrescente. É essa aqui, ó, função decrescente, onde eu tenho o a entre 0 e 1. E quando o a é maior que 1, a função é crescente. É essa aqui, ó. E o a menor que 1? Não existe, já viu que não pode. O a tem que ser maior que 1 e diferente de... maior que 0 e diferente de 1. Então, vamos agora aqui usar um exemplo. Eu tenho f de x igual a 3 elevado a x. E aí eu vou dar valores para x. Eu vou dar valor, ó, de menos 2. Quando o x for menos 2, eu vou ter o y igual a 1 nono. Quando o x for menos 1, eu vou ter o y 1 terço. Quando o x for 0, eu vou ter o y igual a 1. E quando o x for 1, eu vou ter o y igual a 3. E quando o x for 2, eu tenho o y igual a 9. Então, aqui são os pares ordenados. Ó, menos 2 e 1 nono, menos 1 e 1 terço, 0 e 1. 1 e 3 e 2 e 9. Eu vou colocar aqui no plano cartesiano. Ó. Observem que se eu tenho o a aqui, ó, maior do que 1, eu tenho a função crescente. Ó, função crescente. Bom? Então, assim eu vou formando aí a função no plano cartesiano. E agora vamos com o a entre 0 e 1. Com a entre 0 e 1, vou fazer o mesmo procedimento. Vou dar valores para x menos 2, vou achar o y4. X menos 1, y2. X é 0, y é 1.
x é 1, y é meio, x é 2, y é 1 quarto. E coloco aqui, ó, no gráfico, no plano cartesiano, ó, o A está entre 0 e 1, então a função é decrescente. E observem uma coisa, ó, sempre que o x for 0, o y vai ser 1. Sempre, professor, independente da função, ó, se ela é crescente ou decrescente, ó. O x é 0, o y é 1. Por quê? Porque eu estou falando de uma potência, então se o expoente é 0, o resultado é o quê? É 1. Bom, não esqueçam disso. Sempre eu vou ter esse par ordenado na função exponencial 0 e 1. O x é 0, o y é 1. Propriedade. F de 0 é igual a elevado a 0, que é igual a 1. Foi o que eu acabei de falar. Ó. Crescente, se a base for maior que 1, o A maior que 1 é crescente. E se a base estiver entre 1 e 0, é decrescente. O gráfico da função exponencial nunca corta o eixo x. Ele vai ficar sempre bem próximo do x, mas ele não corta o eixo x. Por menor que seja o valor da imagem, ele nunca chegará a ser 0. Dizemos que ele tende a 0, mas não existe valor de x que faça com que f de x é igual a 0. Domínio. O domínio da função é igual aos reais. Eu vou usar todos os reais aí. O contradomínio é o que? Também os reais. E a imagem vai ser y pertence aos reais, tal que y é maior que 0. Eu vou ter a imagem sempre maior, porque o x tende a 0. Ele não iguala a 0 nem vai abaixo. O gráfico é a curva exponencial e passa pelo ponto 0 e 1. Lembra que eu falei isso aí? Sempre vai passar pelo ponto 0 e 1, independente se a função é crescente ou decrescente. O gráfico não toca o eixo x e não passa pelos quadrantes 3 e 4, porque não é negativo. 3 e 4 são os quadrantes aí abaixo, né? O y aí menor. Para a maior que 1, a função é crescente. Para 0 menor que a e menor que 1, a função é decrescente. Então, quando o a estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Vamos agora para a função logaritma. F de x é igual a log de x na base a, com a diferente de 1 e a maior que 0. É denominada a função logaritma de base a. Dada a função f de x igual a log de 4 menos x na base x menos 2, temos as seguintes restrições. Quais são as restrições? Se ele me falou que o a é diferente de 1 e o a tem que ser maior que 0, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar as restrições. Quando ele me diz que log de 4 menos x na base x menos 2, então eu tenho que ver que o logaritmando ele tem que ser maior do que 0 e a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então ele me fala isso. Para existir a função logarítmica, o logaritmando, que é o 4 menos x nesse caso aqui, ele tem que ser maior do que 0. Então eu vou fazer, ó, 4 menos x é maior do que 0, onde menos x é maior que menos 4, onde x é menor que 4. Então x tem que ser menor que 4. Isso é o que? Uma condição de existência. E vou fazer agora com a base. X menos 2 é maior que 0. X é maior que 2. E vou botar o que? A outra condição. X menos 2 é diferente de 1. Então x é diferente de 3. Então 2 é menor que x, que é menor que 3. E 3 é menor que x, que é menor de 4. Então o domínio aí vai ser x pertence a reais, tal que 2 é menor que x, menor que 3, e 3 é menor que x, que é menor de 4. Então eu tenho que respeitar a condição de existência, sempre, senão não vai poder existir aí a função logarítmica. A função é crescente quando a é maior que 0, e a função é decrescente quando o a está entre 0 e 1. Na verdade, a função é crescente quando o a é maior que 1, tá? E a função é decrescente quando está entre 0 e 1. Se o a é maior que 1, a função logarítmica f de x igual a log de x na base a é crescente. Se 0 é menor que a, que é menor que 1, então a função logarítmica log de x na base a é decrescente. Beleza. Se a é maior que 1, então os números positivos menores que 1 têm logaritmos negativos na base a, e os números maiores que 1 têm logaritmo positivo na base a. Falou tudo. Se 0 é menor que a, que é menor que 1, então os números positivos menores que 1 têm logaritmo positivo na base a, e os números maiores que 1 têm logaritmo negativo na base a. Beleza. Equações exponenciais. A elevado a x é igual a b. X é igual a log de b na base a.
com 0 menor que A, diferente de 1 e B maior que 0. Exemplo, ó, 2 elevado a x é igual a 7. Eu não tenho como fatorar o 7 e colocar na mesma base. Então, por aí, assim eu vou trazer logaritmo. Vou fazer x é igual a log de 7 na base 2. E aí eu vou ter, ó, x é igual a log de 7 sobre log de 2. Eu vou ter base igual. E aí você não tem a base do logaritmo, porque a base é 10. E log de 7 na base 10 é igual a 0,8451. E log de 2 na base 10 é igual a 0,3010. Isso vai dar aproximadamente 2,8. Ali você vai precisar de calculadora, então que ele desse esses valores para você na questão. Ó, log de B na base A igual a x é a mesma coisa que A elevado a x é igual a B. Então, a base vai para frente, o logaritmo vai para expoente, e isso vai ser igual a logaritmando. Quando eu tiver log de m vezes n na base A, é a mesma coisa que log de m na base A, mais log de n na base A. Tem que estar, o logaritmando tem que estar entre parênteses, tá bom? Se não tiver entre parênteses, tiver m vezes n, é sinal que eu só tenho log de m na base A vezes o n. E aqui não, é log de m vezes n na base A. Quando eu tenho log de m dividido por n na base A, é a mesma coisa que log de m na base A, menos log de n na base A. Log de x elevado a n na base A é a mesma coisa que n vezes log de x na base A. Então, quando eu tenho um expoente no logaritmando, é a mesma coisa que ele ir lá para frente multiplicar todo o logaritmo. Aqui eu tenho log de b na base A. Se eu não consigo resolver isso, eu posso fazer mudança de base. Então, eu faço log de b na base C e log de A na base C. Tá? Então, eu mudei a base e coloquei os dois na mesma base, C. Log de 3x menos 3 na base 4 é igual a log de 9 na base 4. Então, eu tenho o quê? Uma igualdade de logaritmo de mesma base. Se eu tenho igualdade de logaritmo de mesma base, eu corto o logaritmo e igualo logaritmando. Então, vai ficar 3x menos 3 igual a 9. 3x é igual a 9 mais 3, 3x igual a 12, x igual a 12 dividido por 3, x é igual a 4. Aqui eu tenho log de x mais 3 na base 10, mais log de x menos 3 na base 10, é igual a 2 vezes de log de 4 na base 10. Então, nós vamos trazer tudo. Eu não posso ter uma adição igualando o outro logaritmo para poder cortar as bases. Apesar de bases serem iguais, eu não posso cortar. Então, eu vou deixar um logaritmo igual ao outro, de mesma base. Fazendo o quê? Já que eu tenho aqui adição, ó, eu posso botar multiplicação, produtos do logaritmando. E aqui, se eu tenho 2 multiplicando o logaritmo, eu posso trazer ele como expoente do logaritmando. Então, vai ficar log de x mais 3 vezes x menos 3 é igual a log de 4 elevado a 2. Então, agora eu posso cortar, ó, log de 10 com log de 10. Então, vai ficar x mais 3 vezes x menos 3 igual a 4 ao quadrado. Produto, né? O produto da soma com a diferença é o quadrado da diferença. Então, vai ser x ao quadrado menos 3 ao quadrado igual a 16. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 16 mais 9. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 25, x igual a mais ou menos 5. Aí, eu venho aqui e posso garantir que eu posso usar mais 5 ou menos 5, eu coloco aqui, ó. Menos 5 mais 3 vai me dar o quê? Menos 2. O logaritmando pode ser negativo? Não, tem que ser maior que 1. Então, o menos 5 não pode. Tá? O menos 5 não pode, só o mais 5. Log de 5 menos 1 na base 3 igual a 2. Então, eu vou fazer, ó, 3 vai lá para frente, o logaritmo vira expoente e o igual ao logaritmando. Então, vai ficar 3 ao quadrado igual a 5x menos 1. Então, eu vou ter 5x menos 1 igual a 9. 5x é igual a 9 mais 1, x é igual a 10 sobre 2, x igual a 10 sobre 5, perdão, x igual a 2. Log de 32 na base 2 igual a x mais 1. Log de 32 na base 2 igual a x mais 1, eu vou fatorar o 32. E aí vai ficar log de... Perdão, vai ficar... É isso mesmo. Log de 2 à quinta na base 2 igual a x mais 1.
2 à quinta eu levo 5 lá para frente multiplicando. Então vai ficar 5 vezes log de 2 na base 2. Quando eu tenho logaritmando e base iguais, é a mesma coisa que 1. Então log de 2 na base 2 é igual a 1. Então vai ficar 5 vezes 1 igual a x mais 1. 5 vezes 1 é 5, igual a x mais 1. Então x é igual a 5 menos 1, x é igual a 4. Agora eu tenho, ó, log de x na base 2 ao quadrado menos log de x na base 2 é igual a 2. Aqui eu vou ter que usar uma variante. E aí eu vou botar, ó, log de x na base 2 igual a y. E aí onde tiver log de x na base 2 eu ponho y. Então vai ficar y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. Aí eu tenho uma equação do segundo grau. Aí eu faço delta, faço Bhaskara e vou achar como raiz de 2 e menos 1. E aí eu igualo agora, ó, log de x na base 2 é igual a y, é igual a 2. Então, o 2 vai lá para frente, vai ficar x igual a 2 ao quadrado, x igual a 4. E depois eu vou ter log de x na base 2 igual a menos 1. Então, vai ficar x igual a 2 elevado a menos 1, x igual a meio. Então, você vai ter aqui x igual a 4 e x igual a meio. Senhores, muito obrigado por mais essa visualização. Não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois conhecimento foi feito para ser compartilhado, senhores. Um grande abraço e até a próxima aula.